Vamos lá, pessoal. Seguinte, crianças, olha, o assunto de hoje é a continuação da Grécia, tá? Apesar de que vocês estão já pensando aí, meu Deus, eu não aguento Grécia, mas Grécia é muito longa. A gente começou Grécia agora, tá bem? Então, vê só. Pra gente começar esse assunto aqui, a gente tem que recapitular algumas coisas sobre a Grécia, tá bem? E para recapitular, vocês vão precisar ir lá naqueles textos que eu deixei lá no Sala Google, tá bem? Para quem fez os exercícios, já vai se ligar no que eu tô falando. Então, vê só. A gente vai recapitular lá desde o período homérico, tá bem? O período homérico, ele é chamado assim por causa, tá, da invasão dos dórios, né? Então, os dórios, eles invadem a região onde viviam os aqueus, lá na Grécia, tá? E o que é que acontece? Quando os dórios invadem, né, a gente vai ter o relato de Homero, que é considerado, né, o pai da história grega, tá? Então, o que é que acontece? Ele vai fazer dois relatos, vamos dizer assim, dois livros, tá? A Ilíada e a Odisseia, tá bem? Teve gente que falou lá no vídeo essas duas palavrinhas erradas, então vou repetir aqui para que grave na cabeça de vocês, tá? A Ilíada e a Odisseia, tá? Foram esses dois livros que fala, né, como o caso da Odisseia, que fala justamente do relato, né, de Ulisses à terra, né? A terra dele, que seria o quê? Que seria a terra onde viviam os aqueus, que teria sido dominada pelos dórios, né? E a Ilíada conta justamente como foi que surgiu o início da Grécia, né? A formação dos povos gregos. Que a gente sabe que os povos gregos, eles foram formados pelos jônios, dórios e eólios, tá certo? E os aqueus, tá? Então são os quatro povos, tá? Repetindo aqui para poder a gente continuar. Então hoje a gente entra no chamado período arcaico, tá? Antes de entrar no período arcaico, lembrar que lá no período homérico a gente vai ter, né, a formação, as características principais do período homérico são a formação dos gênios, né, que os gênios eram o quê? Eram a formação de grandes famílias, né? E essas grandes famílias, elas eram governadas pelo patriarca, né? Então a gente vai ter esse nomezinho. Aí também lá, né, fora a questão dos gênios, a formação dos gênios, a gente vai ter também que esse pessoal, eles viviam à base, né, da agricultura e do pastoreio, tá bem? Que é a chamada agricultura de subsistência, que é aonde eles plantavam para comer, tá bem? Então, a gente tem essas características. Você pode perceber que não eram povos voltados para a guerra, eram povos pacíficos, né? Que viviam ali na família, em formação familiar, que não pensavam muito se seriam invadidos ou não. E que essa mentalidade vai mudar muito quando eles são invadidos pelos dórios, tá bem? Já ainda no período homérico, né? Como Homero fala lá na Odisseia. Então a gente hoje entra no período arcaico, tá? Esse período arcaico, ele vai se estender, ou seja, ele funciona, né? Deixa eu ver uma palavrinha melhor. Ele se estende mesmo, ele acontece, né? Ele ocorreu do século 8 a.C. até o século 5. Eita, tia, a senhora botou errado. Não botei, tá bem? Deixa eu explicar aqui também que a gente já falou isso lá no início do ano, né? Que antes de Cristo a contagem ela é regressiva, né? Ela é de trás para frente. Depois de Cristo a contagem ela é crescente, tá bem? Então por isso que a gente tem do século 8 até o século 5, tá bem? Então vê só, o período arcaico, ele vai ser o período que vai ser marcado, ou seja, as características do período arcaico, né, feito eu falei lá do período homérico, né, que são a formação dos gênios e que essas famílias, elas eram voltadas, né, para a agricultura e para o pastoreio. Essa é a característica principal. Aqui no arcaico, a gente vai ter as mudanças, tá certo? Na política e na sociedade e a consolidação das cidades-estados, tá bem? Essas cidades-estados, elas eram cidades independentes, como vocês viram lá no texto. Independentes por quê? Porque elas não obedeciam vamos dizer, a um governo. Elas tinham governo próprio, elas tinham lei própria,
né, língua própria, cultura própria. Então, cada cidade-estado, ela não tinha que obedecer àquela outra, tá bem? Elas eram independentes, feito um país, tá ok? Os estados, né, eles obedecem ao país, mas o país, ele não tem que obedecer a outros países não, tá? Eles são independentes, então assim funcionavam as cidades-estados, tá ok? Então, nesse período também, aqui no período arcaico, a gente vai ter a mudança, tá certo? A mudança, preste bem atenção, da monarquia para a oligarquia, tá? O que quer dizer isso? Não é nem para estar fazendo cara feia em relação à monarquia e oligarquia, porque isso aí já expliquei à torta e à direita. O nome monarquia lembra uma, tá certo? Então, uma só pessoa governa. Oligarquia, tá? É o governo de poucas pessoas. Essas poucas pessoas, tá bem? Elas são pessoas ricas, tá bem? Então, lembra disso. Monarquia é o governo de uma só pessoa. Então, no período arcaico, tá bem? A pessoa, né? Uma pessoa só, que no caso seria o rei, deixaria de comandar e quem tomaria o lugar, né? Era substituído, esse rei seria substituído pela oligarquia, que era o governo de poucas pessoas. Essas pessoas eram pessoas ricas e para ser rica precisava ter terra, tá bem? Quem tivesse maior quantidade de terra, quem tivesse maior número de terreno, de território, seria rico, bem? Então essa era a oligarquia, que a gente também pode chamar de aristocracia, tá? Porque aristocracia, porque é o conjunto de pessoas que têm terra, tá? Então, vamos dizer, se eu tenho 10 terrenos, eu sou aristocrata, tá? Eu tenho 5 terrenos, eu sou aristocrata. Eu não tenho nenhum, eu não sou nada, entendido? Então, vamos lá. Houve, tá? Já que a gente vai ter a substituição da monarquia pela oligarquia, houve o enriquecimento da aristocracia, tá? Claro, lógico, evidente. Se tu tá lá no poder, tá? Você já é poderoso, você já é rico, você tá lá na oligarquia, tomando conta de tudo, tá? Você sabe onde estão os terrenos, então. Claro, lógico, evidente que se você tiver que doar terreno, você vai doar 10 mais 2 é seu. Então, isso vai favorecer a você, tá certo? Porque você já tem terreno, então você vai ter mais, tá? Isso vai favorecer o enriquecimento da aristocracia, que eu expliquei agorinha, tá? Que eu posso chamar oligarquia ou aristocracia, tá? Aristocracia porque ela é formada pelo conjunto de pessoas que têm terra, ou seja, pelos proprietários de terra, ok? Vai nesta questão, tá? Se eu tenho muita terra, né? Porque eu acabei de falar. Se eu tenho terra, eu tenho 10 terrenos, eu tenho 5 terrenos, eu sou o quê? Aristocrata. Eu não tenho nenhum, eu sou o quê? Nada. Então, isso vai acentuar a desigualdade social. O que é desigualdade social, galerinha? Fulaninho tem de mais e eu tenho de menos, tá? Fulaninho tem muito e eu tenho nada, tá bem? Então, isso é a desigualdade social, que vai se acentuar bastante na troca da monarquia pela oligarquia, ok? Então, desta maneira, tá? Desta maneira, a sociedade grega se torna escravista, tá? Se eles são donos de muita terra, né? De uma quantidade muito grande de terra, eles vão começar a querer, tá? Que as pessoas trabalhem para elas, sem precisar pagar, tá? Então vai surgir aí a ideia do escravo, tá? Nessa ideia aqui, ó, dos escravos, tá? A gente tinha 2 tipos de escravo. A pessoa podia ser escravo por guerra, né? Ou seja, eu já expliquei isso aqui, mas vamos relembrar. Eu, tá? Sou da Grécia, né? Como os dórios invadiram os aqueus, vamos dizer assim. Então, os dórios transformaram os aqueus em escravos, tá? Por quê? Porque eles foram conquistados em guerra, tá? E eu também podia ter o chamado escravo por dívida, tá? Escravo por dívida, que seria o quê? Eu não consegui pagar os impostos, tá? Que a oligarquia me mandou, né, pagar, então eu
poderia, tá certo, ser colocado como escravo. Então, eu ficaria como escravo até eu conseguir pagar minha dívida. Então, se minha dívida fosse de 10 mil, tá? Eu só poderia ser liberado quando eu pagasse, quando eu quitasse essa minha dívida aí. Mas neste caso aqui, ó, por dívida, eu poderia me tornar livre. No caso, tá certo, do escravo por guerra, não, ok? Então, vamos agora continuando aqui, tá bem? Vê. A gente vai, já que a gente fez essa recapitulação, a gente vai entrar em duas cidades, tá, importantes na Grécia. Uma é Esparta e a outra é Atenas. Todas as duas, elas são totalmente diferentes, tá? Porque Esparta, ela vai ser uma cidade guerreira, tá? Totalmente voltada para a guerra. E Esparta, ela vai... Atenas, perdão, eu troquei. Se eu troquei, vamos recapitular. Esparta, ela é uma cidade, tá? Totalmente guerreira. E Atenas, ela vai ser uma cidade voltada para a educação, tá bem? Então, a gente vai ter, vamos dizer assim, essa dualidade aí, tá? De uma ser voltada para a guerra e a outra ser voltada para a paz, tá bem? Pra mais questão familiar. Então, a gente vai começar hoje falando de Esparta. Vocês praticamente vão gostar das duas, porque eu adoro as duas, tá? Os espartanos, para quem tem curiosidade, tá, de saber quem são os espartanos, vocês podem assistir aquele filme 300, tá bem? Ele é um filme meio punk, vai ter umas mortezinhas, tá certo? Tem uma ceninha lá que não é para você ver, você passa essa cena aí, tá certo? Mas a nível de conteúdo histórico, seria bom que você assistisse, ok? Então, vê só. A gente tem, tá, Esparta. Esparta é uma cidade, tá, que ela vai ficar numa localidade, né? A localização de Esparta é a Lacônia, tá bem? A Lacônia. A Lacônia é o quê? É uma região, tá, que fica numa península, numa região, tá certo? É numa região que ela não é plana, tá? É uma península, a península é chamada do Peloponeso, tá? Então, nessa península fica a Lacônia. A Lacônia, tá? Que é Esparta, né? Que é essa região aí. Ela é uma região totalmente montanhosa, tá? Então, imagina aí, uma região que ela é totalmente cheia de montanhas, tá? Então, isso vai dificultar para os espartanos, tá? A questão do comércio e da navegação, tá? Eles não vão desenvolver, tá? Não vão conseguir desenvolver o comércio e a navegação justamente por causa disso, tá? Porque é uma região montanhosa. Então, Esparta, para quem já tá perguntando aí, tá certo? Esparta fica numa região, na parte mais alta da montanha ou na parte mais baixa. A gente vai ter essa questão aí, tá? A gente tem justamente a dificuldade, né, de Esparta de não conseguir fazer comércio e não conseguir fazer navegação. Por quê? Porque ficava numa área montanhosa, né? Eu não tinha como produzir alguma coisa lá em cima na montanha e de repente levar lá para baixo. Então ia ficar esse sobe e desce constante. Mas como eles, tá, ficavam na região, na parte mais alta, por quê? Porque eles eram povos inteligentes. Tá? Então eles pensaram, não, eu não vou ficar aqui embaixo, porque se eu for atacado não tem como eu me defender. Então eu vou ficar aqui em cima, porque daqui de cima eu vejo quem vai chegar para me atacar, tá bem? Então ele tem esse ponto positivo, que no alto daria para ver, tá certo? Quem estaria se aproximando e aí fazer um contra-ataque. Mas o ponto negativo seria que eles não conseguiram fazer comércio, tá? E nem a navegação. Então, de que eles viviam? Eles viviam lá, tá certo? De artesanato, né? Eles conseguiam fazer o artesanato. Viviam do comércio deles ali, tá certo? Do comércio pequeno deles, mas mandar para fora eles não conseguiam, tá? Então, eles faziam ali a sua vidinha normal, tá bem? Só que tinha essa dificuldade, eles não conseguiam mandar para fora, tá certo? Por causa das questões das montanhas, né? Para quem entendeu aí. Então, vê só, eles viviam,
tá? Eu esqueci de dizer, tá? Que Esparta, ela vai ser fundada justamente, né? Quem é que vai tomar conta de Esparta? Vai ser justamente os dórios, né? Aquele povo que eu comentei no início da aula, que expulsou os aqueus, tá? Lá no período homérico, tá bem? Então, o período homérico, ele já começa falando da invasão dos dórios. Então, esses dórios são esse povo aqui que vai se localizar na Lacônia, tá? E aí vai fundar a cidade de Esparta, tá bem? Então, vê só. A cidade de Esparta, ela era, vamos dizer assim, legislada, ou seja, vivia sobre um código de lei, tá? Que quem criou esse código de lei vai ser esse homem aqui, ó, Licurgo, tá? Pra falar a verdade, a gente não tem foto dele, tá certo? Se imagina que ele seja, quem seja Licurgo, justamente por causa de quê? Porque ele era uma pessoa lendária, tá? Então, muitos historiadores acreditam que ele existia ou que ele foi apenas um mito, tá? Visto pelas pessoas, mas o fato é que a gente sabe, tá, que Esparta, ela tinha um código de lei e que eles acreditam que tenham sido, tá certo, que tenha sido criada por Licurgo, tá? Então, vamos lá. Vê só, a cidade de Esparta, ela vai ser formada, tá certo, por 3 tipos de pessoas, né? Que é aí que a gente entra na questão da sociedade. Esses 3 tipos de pessoas, eles eram os esparciatas, os periecos e os ilotas, tá? Os esparciatas não tem a ver com pessoa que vem do espaço, não tem nada a ver. Os esparciatas eram os próprios dórios, tá? Que eram guerreiros. Então, para quem assistiu o filme, vai ver isso que eu tô falando, tá? Eles eram altamente guerreiros. Então, a população quase toda, tá, de Esparta era guerreiro. Claro que tinha que ter aqueles que ficavam na cidade, né, fazendo comércio, cuidando das armas, né, fazendo trabalho doméstico, cuidando da agricultura. Tinha esse pessoal aí, tá? Que eu vou falar dele já já. Mas a grande maioria eram guerreiros. Então, os esparciatas, tá certo? Eram os próprios dórios, aqueles que tinham invadido, tá certo? O período homérico lá no início da aula, como eu falei para vocês. Então, eles eram totalmente guerreiros, tá? Então, por ser guerreiros e dar vida e proteger, tá certo? A cidade de Esparta, eles tinham, né, o maior número de terras férteis. Então, conseguiu ganhar uma guerra, conseguia também um pedaço de terra. E eles escolhiam a melhor terra, tá? Então, as terras férteis, elas eram separadas para a doação dos guerreiros que tinham ido para a guerra, tá? Fora isso, eles tinham também o direito político, tá? O direito de decidir sobre a vida de Esparta. O outro grupo, tá certo, eram os periecos, né? A gente vai ter os periecos e os ilotas, que vai ser diferenciado, tá? Por que eu tenho os ilotas e eu tenho os periecos? Esses periecos aqui, eles são aquelas pessoas que foram dominados pelos dórios, tá? Ou seja, eles eram os aqueus, tá? Então, os aqueus que não conseguiram sobreviver, vamos dizer assim, fugir do ataque dos dórios. Então, por não conseguir, eles foram transformados, tá certo, vamos dizer assim, eles trabalhavam, né, como comerciantes, artesãos ou camponeses. Eles não tinham direito político, tá? Eles não tinham direito político, mas eles eram homens livres, não eram escravos, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui, tá certo? No início, os dórios, eles não transformaram, né, assim quando invadiram, os aqueus em escravos. Com o tempo, sim, tá? Eles foram invadindo outros territórios aí, foram transformando as pessoas em escravos, tá bem? Então, os periecos, eles são esses homens livres que não tinham direito político, tá? E trabalhavam como comerciantes, artesãos e camponeses, e de vez em quando tinha uma guerra muito grande, tá? Eles eram convocados para a guerra. Para falar a verdade, vocês vão ter uma ideia, tá? De que
os espartanos, eles eram tão guerreiros, tão poderosos, eles tinham um treinamento tão grande que não era preciso, tá? Não era necessário que fosse todo mundo para a guerra. Somente 300 conseguia ganhar e vencer, tá certo? Um outro povo com um exército muito grande, tá? Então, vê só, os ilotas, tá? Os ilotas, eles eram a maior parte da população, tá? Então, por ser maior parte da população, eles trabalhavam para quem? Para os esparciatas, tá? Então, os esparciatas, eles eram guerreiros, né, que iam para a guerra e no lugar, né, para cuidar das terras dele, para para administrar a casa, para cuidar da família, né, porque a família ficava, a mulher e o filho ficavam aqui, né, em Esparta, e eles iam para a guerra. Então, quem ficava eram os ilotas, tá? Então, os ilotas eram, vamos dizer assim, tinham a confiança dos esparciatas, tá bem? Já os periecos, eles não tinham direito político, tá bem? Aí, vê só, no governo em Esparta, a gente vai ter 4 formas, tá certo? Prestem bem atenção, 4 formas. Isso que eu falei aqui, ó, foi sociedade, tá? A sociedade é dividida em 3, esparciatas, periecos e ilotas. No governo, eu vou ter 4, tá? Então, vê só, em Esparta, eu não vou ter uma monarquia, eu vou ter uma diarquia, tá? O que é que isso quer dizer? São 2 reis, tá? Por que 2 reis, professora? Porque um era militar e o outro era religioso. Isso quer dizer o quê? Um ia pra guerra, tá? Quando tava em guerra, um ia, tá bem? Que normalmente eles sempre viviam em guerra porque estava conquistando o território. Então, um rei ia pra guerra pra, né, vamos dizer assim, administrar os guerreiros. E o outro ficava na cidade, tá certo? Tomando conta, vigiando, passando informações, tá? Então, esse daqui, ele era mais religioso, mas ele era mais também administrativo, tá certo? Político, vamos dizer assim, tá? Religioso e político. Depois da diarquia, eu vou ter um outro tipo de governo que é a chamada gerúsia. Eu também posso chamar, tá, a gerúsia de Conselho dos Anciãos. Por quê? Porque nesse Conselho dos Anciãos, tá, vamos dizer assim, depois dos guerreiros, né, que eram um pessoal importante, quem era também bastante importante em Esparta eram os anciãos. Por quê? Porque eles já tinham vivido bastante, então eles tinham vários conhecimentos, tá? Para participar da gerúsia, né, eles só tinha que ter o número de 28, só podia participar 28 anciãos, né? E que tivesse, esses anciãos, eles tinham que ter mais de 60 anos, tá? Se ele tivesse 59, não participava. Aí vem aquela questão, por que só 28, professora? Porque vamos deixar bem claro que não era todo mundo que chegava na idade de 60 anos em Esparta não, meu filho, tá? Era muito raro. Então, para participar, somente o número de 28, tá certo? 28 anciãos e que tivesse mais de 60 anos. Por que era difícil, professor? Olha, a gente tá numa região de guerra, tá? Então, podia ser que chegasse a 60 anos, como também era muito difícil de chegar, tá? Então, a gerúsia, tá certo? Abaixo da diarquia era um cargo importante. Por quê? Porque ele tinha conhecimento, tá? E ele era formado por 28 anciãos, tá? Por isso que a gerúsia, ela também pode ser chamada de Conselho dos Anciãos, certo? Depois da gerúsia, a gente vai ter a ápela, tá? A chamada ápela, ela é formada, tá certo, pelos cidadãos, né, toda pessoa que tivesse, tá, mais de 30 anos. Então, não é toda pessoa, eram apenas os ilotas, tá? Por quê? Porque lembra que os periecos, eles não tinham direito político, tá? Então, só participava da ápela, né, quem era ilota e que tivesse mais de 30 anos, tá? Por que existia a ápela? A ápela, ela tinha uma função, tá? Qual seria a função? Era eleger, tá certo? Eleger o éforo, tá certo? Não era nem o éforo, eram os éforos, porque os éforos, eles tinham que ser escolhidos, era o número de 5, tá? Por isso que a gente vai ter os 5, né, éforos, porque cada um, tá?
aí forma o chamado éforato, tá? Que era uma candidatura que existia. O éforato é o quê? É o conjunto de 5 pessoas, chamadas de éforos, tá? 1 éforo, 2 éforos, 3 éforos, 4 éforos, 5 éforos, tá? Qual era a função do éforo? Era administrar a cidade. Então era ele que tomava conta da educação, era ele que tomava conta de vigiar, tá certo? E tomar conta da diarquia, né? Para saber se os reis estavam comandando direito ou não, se estavam gastando demais ou não. Então eram os éforos que controlavam. Então, essa eleição, ela acontecia sempre de ano em ano, tá certo? Então, os éforos, eles eram escolhidos, né, para um mandato de 1 ano, né? Isso que seria um ponto positivo, por quê? Porque se não tivesse dando certo, no outro ano entrava outro, tá, para fiscalizar melhor, né? Então, tinha essa questão. Então, o éforato era o conjunto, tá certo, de 5 éforos. Os éforos, eles tinham a missão de quê? A função de quê? De administrar, tá? Administrar a cidade, né, Esparta, vigiar a educação e vigiar também a diarquia, tá certo? Por isso que eu botei aqui, ó, 1 ano, tá? Porque ele só podia passar 1 ano no poder. Era, tá certo? 5, né? Sendo 5 éforos, né? Os éforos que eram os administradores, tá? Quem escolhia esses éforos eram, no caso, era a ápela, tá? Que era a assembleia, né? Formado pelos cidadãos, que no caso eram os ilotas, que possuíssem mais de 30 anos, tá bem? Na próxima aula a gente continua sobre Esparta, tá? A gente não para por aqui não, porque ainda é muita coisa pela frente antes da gente chegar em Atenas. Mas se puderem, dê uma olhadinha no filme, tá certo? Agora, claro, lógico que é evidente que passando as cenas, para depois não dizer que a professora está incentivando coisa que não é para incentivar, ok? Então, até a próxima aula, se cuide.